E aí, pessoal, tudo beleza? É, o querido professor de vocês, né, esqueceu ontem, né, na nossa aula online, de gravar a primeira parte da aula, tá? Então vocês que procuraram a gravação ali devem ter visto que só tem a segunda parte da aula, né, após o intervalo. Porque eu, infelizmente, esqueci de gravar a primeira parte, tá? Então eu tô aqui gravando esse vídeo para vocês com o que foi tratado na primeira parte da nossa aula de ontem, tá? De terça-feira, de quinta-feira, 15 de agosto, a nossa segunda aula da unidade curricular de processos administrativos no apoio a projetos, tá? Para ninguém, né, perder nenhum conteúdo, nenhum tema, nenhuma questão importante, então quem precisar depois assistir a gravação, assiste esse vídeo primeiro e depois a gravação que está lá no AVA normalmente, beleza? Então foi assim, pessoal. A gente começou a aula. Eu apresentei aqui a nossa pauta, né? Como eu faço. Aqui eu me apresentei de novo, né? Só para quem não tinha estado ainda ou não tinha assistido a primeira aula, eu me apresentei aqui novamente, né? Professor Bruno, então, deixei ali o meu contato de WhatsApp. Vocês, quando precisarem falar comigo, pessoal, não tem nenhum receio, tá? Podem me chamar ali no privado, pode mandar áudio, pode ficarem bem tranquilos. Qualquer dúvida, qualquer questão sobre a unidade curricular, vocês me mandam ali pelo WhatsApp ou também pelo ambiente virtual, tá bom? Aqui uma pequena apresentação minha, né? Só mostrando ali novamente as minhas formações, o que, que eu já tenho aí de experiência para contribuir com vocês, tá? E aí eu passei para o pessoal a nossa pauta, né? O que, que a gente iria fazer nessa noite, nessa aula, né? Então a primeira parte da nossa aula foi uma recapitulação, né? A gente reviu ali os conteúdos que a gente tinha visto na primeira aula, e aí eu troquei uma ideia com o pessoal sobre o que foi feito na imersão, né? A imersão de vocês ali do sábado, né, no dia 10. Como que foi, como que vocês trabalharam, deu para fazer, né, passar ali por todas as etapas ali do projeto, né? Lembrando, iniciação, planejamento, execução, monitoramento e encerramento, né? As 5 fases do projeto, de acordo com o nosso PMBOK, né? O nosso guia aí de gestão de projetos que a gente está seguindo aqui, que eu estou apresentando para vocês nessa unidade curricular, tá? Então, essa primeira parte da aula, pessoal, para quem está assistindo a gravação, agora a gente realmente só conversou, tá? Conversei um pouco ali com o pessoal que estava na aula, eles passaram um pouco como que tinha sido a imersão, falaram, né, que foi uma atividade que deu certo, que deu para fazer, que às vezes tiveram ali algumas dificuldades, né, com o material e tudo mais. Se vocês que estão assistindo essa gravação, esse vídeo agora, né, quiserem deixar para mim, né, trazer algum depoimento, alguma contribuição em relação à imersão, alguma dificuldade que vocês tiveram, né, alguma questão que a gente não tratou, podem me chamar, tá? Me chamem ali no privado, me mandem é, no ambiente virtual e a gente pode conversar sobre isso, tá bom? Mas como eu disse para o pessoal, assim, eu não recebi todas as notas ainda, tá? Jaraguá e, se eu não me engano, Chapecó ainda não tinha enviado as notas, né? Mas pelas notas que eu já recebi, que o professor presencial de vocês, ou professora, né, já lançou ali no nosso sistema, na nossa planilha, eu fiquei muito feliz, tá? Deu para ver que vocês foram muito bem, que deu para compreender realmente, né, todos os conteúdos, todos os assuntos ali. E eu espero que a experiência para vocês também da imersão tenha sido ótima e excelente, beleza? Daí, pessoal, a gente passou para a segunda parte da nossa aula, né? O segundo tópico que ficou combinado da gente tratar durante a noite, que era os princípios do PMBOK, né? Aqui a gente falou de uma coisa importante que é diferenciar, né? As etapas, os princípios e as metodologias, tá?
Então, as etapas foram aquelas que a gente viu na aula passada e que vocês trabalharam, né, na imersão. As etapas de um projeto, né, os graus ali. Iniciação, de novo, né? Iniciação, planejamento, execução, monitoramento e encerramento, né? 5 etapas ali do projeto. As metodologias são as formas com que a gente vai trabalhar, né? Ali os métodos, como que a gente vai caminhar, como que a gente vai desenvolver o projeto. Então foi o que eu apresentei na segunda parte da aula, que aí vocês podem ver na gravação que ficou ali no ambiente virtual, tá ok? A gente tratou, né, depois do intervalo e aí eu já consegui fazer a gravação. E aqui o que a gente começou a ver foram os princípios, né? O que são os princípios, pessoal? São os fundamentos, as questões mais pessoais, questão mais de atitude nossa, né, enquanto gestores de projeto, o que a gente precisa ter em mente para começar, né, a trabalhar com projetos, com as questões administrativas relacionadas a projeto, tá? Então são aquelas atitudes mesmo, questão de comportamentos que a gente precisa trazer para conseguir realmente lidar com toda a complexidade que é hoje a área da gestão de projetos, beleza? O PMBOK, né, eu expliquei para a galera, né, o PMBOK, então a gente tratou dele lá na primeira aula, né, a gente viu que é uma publicação, né, um guia que é considerado o guia, né, é validado realmente pela área de gestão de projetos como o guia sensacional assim das boas práticas e de como que deve agir, né, a área da gestão de projetos. E esses princípios eu também busquei lá dentro do PMBOK, tá? São os princípios que o PMBOK traz ali na publicação dele, tá? Como eu falei para o pessoal também, ele está na 7ª edição, né? Isso eu também falei na aula anterior, né? Ele geralmente é lançado de 4 em 4 anos, uma edição nova, e a última edição, que é a 7ª edição, que foi lançada em 2021, ele aumentou, né, de 8 para 12 princípios, tá? E aí minha ideia, minha metodologia aqui com o pessoal foi tratar desses 12 princípios, passar por eles ali um por um, para a gente conversando um pouquinho sobre cada um e sobre a importância de cada um deles dentro dessa área da gestão de projetos, beleza? Então é isso que eu vou fazer aqui também, né, na gravação desse vídeo para, como eu disse, né, que ninguém perca aí nenhum conteúdo e que a gente esteja sempre na mesma página enquanto turma, tá? Vamos lá então, pessoal. Os 12 princípios para a gestão de projetos segundo o PMBOK, tá? O primeiro princípio, pessoal, eu até conversei sobre isso com o pessoal que estava na aula, né? Como que é um termo que às vezes eu não gosto muito, né? Que é o da servidão. Aí que tem uma questão de tradução, né? Lembrando que o PMBOK ele é publicado em inglês, né? E aí depois traduzido para as mais diversas línguas, né? Esse princípio ficou com o nome de servidão, né? O que esse princípio quer dizer, pessoal? Ele quer dizer que além das competências técnicas que a gente precisa ter para conduzir, para fazer a gestão de um projeto, a gente precisa de um outro tipo de competência mais pessoal que se refere à entrega, né? A gente se colocar naquele trabalho, naquele projeto, né? Então, lá na descrição do princípio, né, o PMBOK vai falar sobre a atitude humilde, respeitosa e atenciosa, né, especialmente com os membros da equipe, tá? Aqui eu também conversei com o pessoal durante a aula sobre como é importante a gente não entender isso aqui como lições, né? Como um guia, um passo a passo do que a gente tem que fazer, de como que a gente deve ser, né? Aqui a gente precisa entender quem a gente é, a forma com que a gente trabalha, né? A forma com que a gente faz gestão, né? A gente
cada um trabalha de uma forma diferente, né? Se eu não me engano, na nossa aula a gente estava com 17 pessoas e eu falei, olha, pessoal, aqui tem 17 formas de trabalhar diferente, né? Cada um tem um estilo, cada um tem uma pegada, né? Uma forma de trabalhar. E os princípios, então, eles aparecem não como um passo a passo, não como uma lição do que fazer e de como ser, né? Ele está propondo ideias, reflexões, né, conceitos para a gente refletir e pensar como colocar cada princípio desses no nosso estilo, né, na nossa forma de trabalhar, no nosso modo de fazer gestão, tá bom? Então é bem importante ter isso em mente, especialmente nesse princípio da servidão, né? No como eu vou me colocar, como que eu vou me entregar para esse projeto, para essa tarefa, né? E além ali, claro, de conceitos um pouco mais, digamos, diretos, né? Que todo mundo tem que ter, que é realmente, né, a humildade, o respeito, principalmente, e a atenção, né? Especialmente com as pessoas, tá? Então esse é o primeiro princípio que o PMBOK traz para a gente poder trabalhar de forma eficiente com a gestão de projetos. Ok? Segundo princípio, pessoal, colaboração, né? Eu acho que a frase que define aqui esse princípio é ninguém mais trabalha sozinho, né? No mercado de trabalho atual, dificilmente a gente vai encontrar alguma tarefa, algum cargo, alguma atribuição em que a gente vá trabalhar e fazer tudo sozinho, né? Ou a gente está trabalhando sempre em equipe, os times, as squads, né? Como é tratado em algumas empresas, ou, no mínimo, a gente pode até fazer aquela tarefa, aquelas atribuições que a gente faz sozinho, mas alguém depende do nosso trabalho e o nosso trabalho depende de alguém, né? Para a gente chegar a algo que a gente precisa fazer, alguém, outra equipe, outra pessoa já fez alguma coisa e o nosso trabalho, né? A gente vai fazer algo que alguém está dependendo dessa coisa que a gente vai fazer, tá? Então isso envolve muita colaboração, né, pessoal? E em projetos isso é crucial, né? Fundamental. Então as cabeças de um projeto, né, precisam sempre trabalhar juntas e as atribuições e tarefas, apesar de poderem ser, né, divididas e bem definidas entre a equipe, precisa ter esse caráter colaborativo, né? Essa abertura a novas ideias, a mudanças, a ajustes quando necessário, tá? Isso define então o trabalho colaborativo. E no mercado de trabalho hoje em dia vocês vão precisar trabalhar colaborativamente em qualquer tipo de organização, instituição que vocês forem trabalhar, beleza? Então também, né, pensar nisso, refletir sobre isso e tentar imaginar como que dentro do nosso estilo, da pessoa que a gente é, da forma com que a gente entende e trabalha a gestão, como a gente vai implementar também essa ideia da colaboração. Tranquilo? Vamos seguir? O terceiro princípio é muito importante, tá, pessoal? Eu falei com o pessoal da aula que é um dos princípios novos, né? Nas outras edições, nas edições anteriores, o PMBOK trazia esses princípios muito focados na questão das pessoas, né? Na gestão das pessoas, no relacionamento entre as pessoas, entre a equipe ali do projeto, né? E como isso é importante para o projeto dar certo, né? Claro que isso continua, essa importância continua, sem dúvida nenhuma, né? Mas ele propõe esse valor agora, esse valor, desculpa, esse princípio chamado foco no valor, tá? E ali na descrição ele define que o principal indicador de sucesso de um projeto não vai ser mais o relacionamento entre a equipe, a entrega do projeto ou o cumprimento do cronograma. O que vai definir o sucesso de um projeto hoje em dia é o valor que a gente entrega para o cliente, tá? Então, a gente até conversou sobre exemplos, né, de projetos que às vezes
andam muito bem, né, que correm muito bem, que têm uma boa caminhada e que se desenvolve, que evolui, mas que no fim não entrega o que o cliente pediu, né? Então, todo o desenvolvimento do projeto vai cair por terra, né? Vai ter muito pouca importância se a gente não entregar o valor que o cliente queria, aquilo que ele está demandando, né? Aquilo que ele pediu, tá? Então, sempre pensarmos nisso também, né? Sempre, ao trabalhar com projetos, nunca tirar da nossa visão, da nossa cabeça, o que o cliente me pediu, o que o cliente quer, qual é a vontade dele, o desejo dele, né? Algo bem importante para a gente pensar também no trabalho com projetos hoje em dia, tá bem? Quarto princípio, pessoal, empatia, né? Empatia eu até comentei também com o pessoal na aula, um termo muito falado, porém às vezes pouco praticado, né, hoje em dia. A definição básica da empatia é a gente tentar, né, e conseguir olhar o mundo pela visão da outra pessoa, né? A gente conseguir ver as coisas pelo olhar da outra pessoa, a gente se colocar no lugar do outro, né? E aí na descrição do princípio ele fala sobre interação, sobre presença, tá? Que para a gente ver, para a gente conseguir ver algo pelo olhar da outra pessoa, a gente precisa estar ali, a gente precisa interagir, conversar, ouvir, né, escutar, participar do cotidiano daquela pessoa ou daquele grupo, tá? Estar sempre em contato com os stakeholders, né, e compreender os seus desejos. Relembrando, né, quem são os stakeholders, né? Todo mundo que tenha algum interesse na empresa, tá? Todo esse imenso grupo são os stakeholders, tá? Público interno, público externo, fornecedores, acionistas, todo mundo que tem algum interesse na sua instituição, na sua empresa, é um stakeholder, tá? Então, para a gente compreender essas pessoas, toda essa diversidade, né, de pessoas e de públicos, e conseguir realmente criar um olhar de empatia, né, empático, a gente precisa se comunicar, conversar, escutar, interagir com essas pessoas para conseguir compreender o que elas querem. Tranquilo? Vamos para os próximos? Princípio número 5, pessoal, do nosso PMBOK, pensamento sistêmico, tá? O que o pensamento sistêmico propõe? Que a gente nunca olhe o nosso departamento, a nossa tarefa, o nosso cargo e também o nosso projeto como algo independente do resto da organização, do resto da empresa, tá? A descrição do princípio fala: os projetos nunca podem ser ilhas, né? Não podem ser algo separado da organização, não pode ser independente, né? Um projeto que acontece dentro de uma empresa, né, e que é tocado, né, que é desenvolvido por essa empresa, dentro dessa empresa, precisa trazer a missão, a visão, os valores, a cultura dessa organização, os princípios, as diretrizes da organização. Ele não pode trabalhar independente disso, tá? Então a gente ter essa visão, né, do que é a nossa empresa, do que é a nossa organização, como ela trabalha, e a partir disso construir o nosso projeto tendo isso em mente, tá? É fundamental, tá? Então sempre visualizar onde a gente está, onde a gente está pisando, para conseguir construir o nosso projeto de forma coerente e adequada com essas informações, com essa nossa organização. Beleza? Sexto princípio, pessoal, super desafiador hoje em dia, né? Personalização. Geralmente, em algumas traduções, né, a gente vai ver o termo em inglês é o tailoring, tá? Geralmente essa tradução vai aparecer como adaptação. Eu gosto mais dessa tradução como personalização, tá? O que esse princípio sugere para a gente, pessoal? Que hoje em dia é muito difícil a gente conseguir fazer a mesma coisa duas vezes.
Então, a gente que trabalha com projeto, qual que é uma, uma resposta quase automática que a gente tem quando a gente participa de um processo, um projeto bem sucedido? É reutilizar aquilo, né? Reusar aquelas ideias, repetir aquela metodologia, aquele caminho, aquelas etapas, tá? Esse princípio diz que isso geralmente, hoje em dia, olhando para o nosso mundo atual, tem muita chance de não dar certo, tá? O mesmo, ou seja, a mesma coisa, não pode servir para todos os públicos, para todo mundo que a gente tem contato e que a gente vai trabalhar, né? Vai ofertar para eles o que eles precisam hoje em dia, tá? Então todo projeto precisa, né, personalizar, precisa se adequar e se adaptar aos seus públicos e principalmente aos clientes específicos, né, pessoal? Hoje em dia todo mundo quer as coisas do seu jeito, todo mundo gosta de personalizar, todo mundo gosta de ter as suas coisas da forma que mais lhe agrada individualmente, né? E nós que trabalhamos aí com os públicos, a gente precisa se virar, né? Nesse sentido, a gente precisa conseguir agradar todo mundo, mesmo que participem, mesmo que estejam, né, dentro ali dos mesmos públicos, né? Então eu até comentei com o pessoal na aula, é algo bem desafiador de fazer hoje em dia, tá? Mas é algo que a gente tem que ter em mente para construir um projeto hoje em dia, ok? Vamos para os próximos. O sétimo princípio, pessoal, que o PMBOK traz para a gente é o princípio da liderança, tá? Ele propõe que a figura, né, aquela referência que realmente se coloque como líder, como gestora ou gestora do projeto, né, ela realmente exerça essa liderança, né? Então, o líder do projeto, o gestor do projeto, né, ele delega as tarefas, ele divide as tarefas, ele faz mediação, ele motiva a equipe, ele tenta engajar a equipe, ele está sempre tentando buscar aprender coisas novas para poder passar para a equipe dele, né? Então ele aprende e ensina, né? E eu coloquei até ali no slide, eu coloquei uma gíria, né, um termo mais coloquial, que é alguém que faz esse meio campo, né, ou seja, que organiza, que leva, né, que conduz, que faz a condução aí desse projeto e desse trabalho, tá? Faz as ligações, né, as conexões ali necessárias, tá? Então, quando a gente foi colocado, né, como numa posição de liderança dentro de um projeto, a gente realmente exercer, né, essa liderança, cumprir esses papéis. E quando a gente estiver num momento de equipe de projeto, né, respeitar essa liderança, respeitar essa referência e a forma com que ela conduz, né, que vai trazer mais chances do projeto ser bem sucedido, ok? A gente está sempre falando, né, de equipe, de time, né, de squad e tudo mais, mas ainda é necessário uma figura de referência, né? É necessário essa pessoa que vai responder pelo projeto, né? Que vai ter a responsabilidade. Ok? Oitavo princípio, pessoal, princípio da qualidade, né? A gente não pode pensar só em vender, né? A gente não pode pensar só em entregar, só em cumprir uma demanda, né? Só em fazer ali uma oferta. A gente precisa pensar na qualidade dos nossos produtos, né? E aqui volta aquilo que a gente conversou lá no princípio do foco no valor, tá? Qualidade não é o que a gente quer, a gente, a equipe do projeto ou o gestor do projeto quer entregar, né? A qualidade é o que o cliente quer, né? O projeto perfeito na nossa cabeça não vale nada se o padrão do cliente não foi atingido, né? Quem define o que é o produto e o que é a entrega de qualidade é o cliente, é o desejo do cliente, tá?
Aqui eu até propus uma atividade ali para o pessoal que estava na aula, da gente relembrar ou conhecer, né, os 7 princípios da qualidade, né, que a gente estuda lá na ISO 9001, né? Quais são os 7 princípios que a gente precisa ver para entregar um produto ou um serviço de qualidade, né? Vamos lá. Liderança, foco no cliente, engajamento das pessoas, abordagem de processo, melhoria contínua, gestão de relacionamento, tomada de decisão baseada em evidência. Então eu propus para o pessoal para a gente ver o quanto que os princípios da qualidade estão em consonância, né? Estão parecidos aqui com os princípios da gestão de projetos, né? Como faz sentido, como eles se conectam, né? Então, a gente seguir aqui esses princípios que o PMBOK está passando para a gente, geralmente vai conduzir para entrega de um serviço, de um produto de qualidade que cumpre também esses 7 princípios da qualidade lá da nossa ISO 9001, tá? Então tá tudo conectado, né? Tá tudo aí, o foco no cliente, a gente tem aqui, né? Personalização, foco no valor. Liderança, temos um princípio aqui com o mesmo nome, né? Engajamento das pessoas, temos aqui, né, o princípio da liderança, temos o princípio da empatia. Melhoria contínua, a gente vai ver aqui à frente, a gente tem um princípio também que fala sobre isso, né? Gestão de relacionamento, praticamente todos os princípios aqui vão falar de relacionamento entre as pessoas e as equipes e a equipe do projeto, né? E o último princípio ali da qualidade é a tomada de decisão baseada em evidência, que a gente vai ver aqui também que tem princípios que se conectam com esse, tá? Então, gestão de projetos, qualidade de produto e serviço andam sempre lado a lado, ok? Vamos passar aqui para os próximos princípios, então. O nono princípio é o princípio da complexidade, tá? Aqui, pessoal, é a gente entender, né? Não estou dizendo que a gente precisa concordar ou que a gente precisa, né, ser um entusiasta, mas a gente precisa entender a complexidade do nosso mundo atual, né? E respeitar, né, a complexidade desse mundo. Como que tudo está mais complexo e um pouco mais difícil de ler, né? De chegar a grandes definições, né? A grandes, digamos, ideias e modelos prontos que vão dar certo, né? Muito complicado, né? Tudo está muito mais complexo hoje, né? E eu falei pro pessoal sobre esses dois conceitos que estão ali no slide, né? Que é o mundo VUCA e o mundo BANI, né? São conceitos aí que foram criados aí na teoria da administração, né, para a gente buscar entender o que realmente está se tornando o nosso mundo, né? Então a gente tinha um tipo de pensamento, um tipo de visão de mundo, né? E o que foi proposto para a gente aí, principalmente com a entrada forte da tecnologia no nosso cotidiano, né? Era o mundo VUCA, né? O VUCA, ele é um acrônimo, né? Ou seja, ele é uma sigla que pega ali 4 iniciais, né? Que são a volatilidade, a incerteza, a complexidade e a ambiguidade. Então, esse conceito buscava definir o mundo dessa forma, né? Um mundo volátil, um mundo incerto, um mundo complexo e ambíguo, né? E aí, de acordo com esse pessoal que pensa, que reflete, que escreve um pouco mais sobre isso, né, a gente hoje está fazendo uma transição para o mundo BANI, né, BANI, que aí tem as iniciais do brittle, que significa frágil, né, fragilidade, o A de ansiedade, um mundo ansioso, o N de não linear, né, e o I de incompreensível. Então, olha só, né? Quantas palavras, quantos termos tem aqui, né? Um mundo volátil, incerto,
complexo, ambíguo e passando para o Bunny, né? Um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível, tá? Pessoal, quando a gente olha para esse tipo de conceito, para esse tipo de ideia, a gente precisa refletir sobre a dificuldade que é trabalhar com gestão e com administração hoje em dia, né? Como é desafiador. Então, entender tudo isso, refletir sobre tudo isso, pensar sobre tudo isso é o primeiro passo. E a gente precisa estar com essas ideias na cabeça para se conectar, para estar adequado ao nosso mundo de hoje, em como que a gente vai trabalhar com esse mundo, com essa sociedade, com esse mercado de trabalho. Ok? 10º princípio, pessoal, mapear riscos. Aqui vocês vão lembrar que o mapeamento de risco ele está também como uma etapa, né, lá da etapa de planejamento, né, do projeto. E aqui ele aparece de novo como princípio, tá? É realmente algo muito importante, né? A gente entender que todo projeto ele é o que define um projeto, né? Uma previsão. Eu estou colocando um objetivo que é algo que eu quero fazer lá na frente. Eu quero andar esse caminho e eu quero chegar nesse objetivo, né? Então é antes de tudo uma previsão. A gente está prevendo, né? E para a gente conseguir prever com um pouco mais de eficiência, né, com um pouco mais de certeza, a gente precisa contemplar também os riscos que a gente vai enfrentar, né, os obstáculos que a gente pode encontrar aí no nosso caminho. Tanto os que vêm de fora, quanto os internos também, tá? No momento em que a gente consegue visualizar e mapear esses possíveis riscos e obstáculos que podem aparecer, não quer dizer que eles vão realmente aparecer, mas a gente mapear e conseguir visualizar, né, esses riscos, a gente consegue também antecipar soluções, né, antecipar ações. Então, olha, se isso aqui acontecer, se a gente se deparar com essa situação ou com essa realidade, a gente faz isso e isso, né? A gente já tendo esse plano de ação pronto, facilita muito no momento em que esse tipo de situação é apresentado para a gente, né? Então precisamos trabalhar com esse tipo de previsão também de riscos, tá? Também de possíveis soluções para algo que pode ou não acontecer. Beleza pura? Princípio número 11, pessoal, já falamos um pouco sobre ele, né? Adaptabilidade. A gente precisa ter e desenvolver essa competência e essa capacidade de adaptar o nosso trabalho, a nossa comunicação, a nossa forma de fazer gestão de acordo com o que se apresenta para a gente, tá? Então já falamos, né, de um mundo mais complexo, temos os riscos agora mapeados. Então, beleza. E agora o que, que a gente faz quando aquilo que a gente planejou não acontecer da forma que a gente planejou? Aqui está o momento de conseguir se adaptar, né? De ceder no que for necessário, de negociar o que for possível, né? E especialmente fazer ajustes necessários, né? Não se apaixonar tanto pelo que a gente está fazendo ou pelo que a gente planejou, de modo que a gente não aceite nenhuma mudança naquilo, né? Então a gente precisa sempre estar pronto para adaptar as nossas ações, as nossas tarefas e os nossos projetos quando for necessário. Também é um princípio, né? Ou seja, uma coisa que a gente precisa ter pronto na nossa forma, né, de trabalhar mesmo, para que a gente consiga conduzir aí com mais eficiência os projetos dentro da nossa organização, ok? E o último princípio, né, o princípio número 12, também tem a ver com isso, né, que é a questão da resiliência, né? Até comentei com o pessoal, hoje em dia a gente tem muito forte um conceito, né, dentro do mercado de trabalho, especialmente dentro desse mercado que trabalha com pessoas, né, com administração, com gestão, que são as chamadas soft skills, né?
as soft skills tentam se separar um pouco das chamadas hard skills, né? As hard skills seriam as competências técnicas, ou seja, você saber elaborar um documento, né? Você saber fazer uma ficha contábil, você saber fazer ali, conhecer metodologias de gestão de pessoas, enfim. Essas são as competências técnicas, né? Que vocês estão aprendendo aqui com a gente também, né? Mas tão importantes quanto elas hoje em dia são as chamadas soft skills, que aí já são competências mais pessoais e socioemocionais, tá? E uma delas, né, uma dessas soft skills é a resiliência, né? O que é a resiliência, pessoal? A capacidade da gente se recuperar rapidamente de dificuldades e adversidades, mantendo sempre o foco no objetivo final, tá? Então a gente não perder de vista o nosso objetivo final, mesmo quando se apresentam para a gente dificuldades e adversidades, tá? E a resiliência também envolve, pessoal, lidar com a rejeição e com os feedbacks ruins, né? Aqui um grande desafio também, né, para especialmente para hoje em dia, né? Como é difícil, né, lidar com a rejeição, lidar com alguém que critica o nosso trabalho, que critica o que a gente está fazendo, né? Mas a resiliência também tem a ver com isso, né? Não estou dizendo que a gente precisa concordar sempre, né, com a crítica que a gente recebe, mas a gente precisa estar capacitado para responder quando for necessário e se recuperar quando a gente for realmente atingido com isso, né? Colocar sempre o nosso foco, a nossa visão no objetivo final que a gente se propôs e aquilo que a gente planejou. Beleza? Então, esses foram aqui os 12 princípios, né, que o PMBOK coloca para a gente como necessários para trabalhar com a gestão de projetos, ok? Nesse momento aqui, pessoal, então, na nossa aula de ontem, quinta-feira, 15 de agosto, né, a gente foi para o intervalo, né? E aí a gente voltou com a terceira parte aqui da nossa aula, que são sobre as metodologias, né, de gestão de projetos. A partir aqui dessa parte já está lá na gravação que está disponível para vocês no ambiente virtual. Beleza? Espero aí que tenha. Não foi aqui igual aconteceu na aula, né? Porque na aula a gente acaba conversando um pouco mais, né? E trocando ideia ali com o pessoal. Mas espero que tenha dado aí para compreender, né, todo o conteúdo que a gente passou e que todo mundo, né, a turma toda, tanto quem pode estar na nossa aula, quanto vocês que assistem aqui a minha gravação, a gente esteja sempre na mesma página, ok? Um abraço, pessoal, e até a próxima.